Olá, muito obrigada, queria agradecer a de Rio pelo convite de falar com vocês sobre vacinas nas doenças inflamatórias intestinais. Então vamos tentar orientar vocês sobre isso, porque é uma das principais dúvidas dos pacientes que têm doenças inflamatórias intestinais, ligam para os seus médicos para saber uma série de dúvidas em relação às vacinas. Antes de falar das vacinas especificamente, eu gostaria de dizer o que é alguns princípios gerais. O que é imunização? Imunização é a produção de imunidade, ou seja, a produção de anticorpos a um determinado micro-organismo, que pode ser um vírus ou uma bactéria, que faz com que o paciente se proteja contra uma doença. Então, essa imunização pode ser feita de três formas. A primeira é tendo a doença. Então, o paciente pode adquirir a doença, fica doente e depois o próprio organismo, o sistema imunológico do paciente, desenvolve anticorpos e ele não vai ter essa doença numa segunda vez. O maior exemplo disso, por exemplo, é a hepatite A. Pacientes que não foram vacinados para hepatite A podem eventualmente ter uma doença, terem hepatite, ficam doentes, depois desenvolvem anticorpos, não vão ter hepatite A uma segunda vez. A segunda forma de imunização é o que a gente chama de imunização passiva, que é a transferência de anticorpos prontos para agir contra um determinado micro-organismo. Então, essa transferência, essa imunização passiva pode ser natural. Por exemplo, a mãe, durante a gravidez, passa anticorpos para o feto que está na barriga e evita que ele adquira algumas doenças. A outra forma muito importante é o aleitamento materno, principalmente nos primeiros dias da amamentação, aquele colostro, ele é rico em anticorpos e faz a criança então adquire aqueles anticorpos por imunização passiva e evita a doença por vários micro-organismos. Ou também uma forma artificial de imunização passiva, que é a administração de algumas gama-globulinas humanas em determinadas situações. E hoje, o que está mais sendo estudado em relação hoje à pandemia do Covid-19 é que pacientes que tiveram Covid-19 e que, porque tiveram a doença, ficaram imunes, adquiriram anticorpos contra eles, transfundir esses anticorpos através do plasma humano para pacientes que estão graves. Obviamente, isso ainda não foi definido, mas está sendo estudado. A terceira forma de imunização são exatamente a imunização ativa, que é através das vacinas. O que exatamente são as vacinas? Consiste na administração de um micro-organismo vivo, atenuado ou morto, ou algumas proteínas ou parte desses micro-organismos, ou o DNA deles, ou alguma toxina modificada em laboratório desses micro-organismos, na pessoa, para que o sistema imunológico dessa pessoa possa produzir os anticorpos e evitar aquela doença caso o paciente entre em contato no futuro com aquele micro-organismo. Então, a vacina, ela evita a doença porque induz o sistema imunológico da pessoa a produzir anticorpos contra aquele vírus ou contra aquela bactéria. Então, um exemplo muito frequente é a vacina da gripe. A vacina da gripe é contra o vírus influenza. Então, a gente faz, a gente dá um pedacinho, o vírus inativado, e quando o paciente recebe aquela vacina, estimula o sistema imune dele a produzir anticorpos e no futuro, caso ele tenha contato com alguém gripado, mesmo em contato com esse vírus influenza, ele não vai adquirir, ele não vai ficar gripado, não vai ficar doente, porque ele já está imune, ou seja, ele já tem anticorpos contra aquele micro-organismo. E é por isso que é importante quando você dá uma vacina, por exemplo, da gripe, não adianta vacinar e achar que no dia seguinte você está protegido. Precisa de um tempo para que o sistema imunológico da pessoa, ele comece a produzir anticorpos. Isso depende de vacina para vacina, em geral, de 7 a 10 dias. Então, normalmente, o paciente com a imunização ativa, que é através das vacinas, eles têm uma proteção mais prolongada do que aqueles com a imunização passiva. Então, o bebê ele vai ter uma imunização passiva através do aleitamento, mas que vai durar menos tempo do que através de uma vacina que ele possa receber.
E outro conceito que é muito importante vocês saberem é que existem dois tipos de vacinas. As vacinas com vírus ou bactérias vivas atenuadas e as vacinas com vírus ou bactérias inativas. Isso é fundamental porque dependendo dos remédios que o paciente com doença inflamatória intestinal esteja tomando, ele vai poder ou não tomar uma determinada vacina. Então, em relação exatamente ao ambulatório de doença inflamatória intestinal, o primeiro contato com o paciente, com um médico especialista ou no ambulatório multidisciplinar especializado no tratamento de pacientes com doença de Crohn ou retocolite ulcerativa, esse tema sobre vacinas deve ser abordado pelo médico ou pela enfermeira. Então é fundamental na primeira consulta a gente saber e perguntar sobre o diário vacinal dos pacientes, se está em dia, se tem todas as vacinas completas. Às vezes o médico pedir alguns exames para saber se aquele paciente está imune a algumas doenças, como por exemplo a hepatite A, hepatite B, o herpes zoster, o HPV, dentre outras. Isso independente do diagnóstico e dos medicamentos que o paciente esteja tomando naquele momento. Muitas vezes são pacientes, por exemplo, com retocolite ulcerativa que estão tomando mesalazina apenas ou colocando um supositório de mesalazina. Mesmo assim, é fundamental ter conhecimento do diário vacinal desse paciente, vacinar para tudo que for pertinente, o que estiver faltando, porque a gente nunca sabe como será o futuro e se ele vai poder tomar algumas vacinas posteriormente. Por quê? Os pacientes com doenças inflamatórias intestinais, eles muitas vezes vão precisar do uso para o seu tratamento de medicamentos imunossupressores. Estima-se que 80% dos pacientes com doenças inflamatórias intestinais, eles vão usar corticoide em algum momento ao longo das suas vidas. Assim como praticamente 50% vão precisar de imunossupressores como azatioprina, metotrexate, 20 a 30% vão precisar do tratamento imunobiológico, é o infliximab, que é o Remicade, o adalimumab, que é o Mira, o ustekinumab, Stelara, o vedolizumab, que é o Entyvio, e dentre outros que estão surgindo. Então, todos esses medicamentos, corticoides, imunossupressores, imunobiológicos, eles vão alterar a imunidade, é para isso que eles são prescritos, para que eles combatam a inflamação, mas também isso vai ter uma repercussão importante sobre as vacinas desses pacientes. Então, principalmente pacientes com doença de Crohn, que mais frequentemente tem necessidade desses imunobiológicos ou imunossupressores, mas também pacientes com retocolite ulcerativa. Por isso, o quanto antes a gente atualizar as vacinas desses pacientes vai ajudar caso eles precisem no futuro desses remédios imunossupressores. Os pacientes que usam imunossupressores ou imunobiológicos são considerados pacientes imunossuprimidos. É muito importante porque eles não podem utilizar vacinas de vírus ou bactéria viva atenuado, sob risco de contrair a doença quando eles tomam essa vacina. Pelo próprio nome diz, quando a gente recebe uma vacina de vírus ou bactéria viva atenuada, aquele micro-organismo ele ainda está vivo e atenuado. Então, se o paciente adquire aquela vacina, ele pode, por estar com o sistema imunológico mais debilitado por conta dos medicamentos imunossupressores, adquirir a doença. Então, é contraindicado o uso de vacinas de vírus atenuados em pacientes em uso de imunossupressor. Quem são esses pacientes? São pacientes que usam corticoides, pelo menos mais de 20 miligramas por mais de 2 semanas, ou que já usaram há menos de 3 meses. Pacientes que estão em uso de imunossupressor, que é a azatioprina, sesmercaptopurina, metotrexate, ou que já usaram e interromperam há menos de 3 meses, e pacientes que também estão fazendo uso da terapia imunobiológica, que eu já citei, atual, ou que já o fizeram há menos de 3 meses. Esses pacientes são considerados pacientes imunossuprimidos e não podem tomar as vacinas de vírus ou bactérias viva atenuadas. Além disso, pacientes desnutridos,
que também tem o sistema imune prejudicado, e pacientes oncológicos em uso de quimioterapia. As outras vacinas de micro-organismos, vírus ou bactérias inativas, elas são permitidas nos pacientes com doença inflamatória intestinal em uso de imunossupressores. Então, os pacientes podem e devem tomar essas vacinas. Não há risco de adquirir a doença tomando esse tipo de vacina. Por exemplo, as mais frequentes, que às vezes os pacientes ligam todo ano pra gente, a vacina da gripe contra influenza. A vacina da gripe contra influenza é uma vacina de vírus inativo. Então, o paciente pode e deve se vacinar anualmente. Além disso, as vacinas contra hepatite A, hepatite B, contra pneumonia, como o pneumococo, elas podem e devem ser administradas nos pacientes com doenças inflamatórias intestinais, com ou sem uso de imunossupressores ou imunobiológicos. No entanto, o que a gente coloca é que às vezes esses pacientes podem e devem receber a vacina, mas às vezes o sistema imunológico deles não está 100% e por isso essa vacina pode não surtir o efeito desejado de produção de anticorpos contra a proteção da vacina. Por isso que a gente pede no início, quando o paciente começa a ser atendido nos ambulatórios, para que eles tenham as vacinas todas completas, para que eles já fiquem imunes antes de começar a receber o imunobiológico. No entanto, infelizmente, isso não é possível na grande maioria das situações. Às vezes nós recebemos, na grande maioria, os pacientes em atividade de doença e que precisam rapidamente começar um corticoide, um imunossupressor imunobiológico, e aí não deve esperar o efeito da vacina, nem a vacinação completa contra aquele micro-organismo, porque isso vai demorar. Então, se o paciente não usa o imunossupressor, ele deve estar com a vacinação completa e, se precisar usar essas vacinas de vírus vivo, essas vacinas de vírus ou bactérias inativas podem ser administradas. Então, vamos aqui detalhar quais as vacinas de vírus vivo, vírus ou bactérias vivas atenuadas e que não podem ser administradas durante o uso de imunossupressores imunobiológicos ou corticoides, né? Então, sobre risco dos pacientes adquirirem a doença. É a vacina da varicela zoster, do herpes zoster, não pode. Vacina da febre amarela, recentemente nós tivemos surtos e uma preocupação, vários pacientes queriam se vacinar, mas não pode. A ideia é evitar ir para locais em que tenha a exposição maior para evitar o risco da doença, da febre amarela. A vacina MMR, que é contra rubéola, sarampo e coqueluche, essa não pode ser utilizada. Recentemente tivemos um problema sério, antes até da pandemia do Covid, sobre sarampo, e os pacientes não podem adquirir essa doença porque ela é de vírus vivo atenuado. A vacina contra a varíola também não pode. A BCG, que é dada sempre no primeiro ano de vida, no primeiro mês de vida no Brasil. E a vacina oral da polio. Existe outra da polio, que não é oral, que pode, porque ela é inativada. Em algumas situações muito especiais, em que o paciente precise muito tomar aquela vacina de vírus vivo, ou vírus ou bactéria vivo atenuada, existe a possibilidade do paciente ter que suspender aquele tratamento 3 meses antes da vacina, vacinar, e 1 mês depois pode voltar a tomar o tratamento. Vejam, isso tem que ser colocado com um médico com muito critério, porque se eu suspender o meu medicamento para o tratamento da doença inflamatória intestinal, o imunobiológico, o imunossupressor, 3 meses antes, vacinar e depois ficar mais 1 mês sem tomar, eu vou ficar 4 meses sem o tratamento para poder tomar uma vacina. Então isso deve ser pesado, o risco-benefício. Em geral, não devemos fazer isso, porque o risco de você contrair, de você piorar a doença, voltar à atividade, é muito maior do que adquirir aquela doença que a gente está tentando evitar com a vacina. Algumas situações especiais eu gostaria de falar com vocês. É o caso da varicela zoster. Se o paciente não está tomando nenhum imunossupressor, é importante sempre procurar saber se ele já teve varicela, se
não sabe ou se é negativo, fazer uma sorologia. Se a sorologia mostrar que ele não é imune, vacinar. Se ele for já imune, ótimo, ele pode receber aquele tratamento imunossupressor. Ou então o paciente idoso, com mais de 60 anos, não sabe se vacinou, não sabe se já teve varicela, ele deve se vacinar antes da imunossupressão. Agora, se o paciente já está usando imunossupressor, ele não vai poder se vacinar e, eventualmente, se ele teve um contato muito próximo com alguém que esteja com varicela, aí ele vai ter que se tratar com imunoglobulina até 10 dias após a exposição. Outra situação que eu até já comentei é sobre o sarampo. Infelizmente, o Brasil, em março de 2019, ele perdeu a certificação de país livre da doença, do sarampo. Vários óbitos, um pouco antes dessa pandemia, desde 2018, a gente já vem notando, 2019. E é uma doença altamente contagiosa. Então, quem vacinar? A gente deve vacinar todo mundo, todos os pacientes, todos nós e todos os pacientes que não estiverem usando imunobiológicos e imunossupressores. Esses pacientes, o uso que eu comentei, corticóide, imunossupressor e imunobiológico, não pode vacinar contra o sarampo, porque o sarampo é uma vacina de vírus vivo atenuado. Então, o que é importante é recomendar que os contactantes, os familiares desses pacientes, que são pessoas que não usam imunossupressores, eles devem se vacinar para evitar de trazer a doença para dentro de casa para aquele paciente com doença inflamatória que está imunossuprimido. As vacinas recomendadas e que são importantes serem tomadas em todos os pacientes com doenças inflamatórias intestinais e também naqueles imunossuprimidos que usam imunossupressores ou imunobiológicos, porque são por vírus ou bactérias inativas ou por toxinas modificadas por laboratório, por isso não vão provocar a doença e devem ser tomadas. Algumas eu queria citar, que são muito importantes, é contra a pneumonia por pneumococo. A gente tem a vacina conjugada P13, que deve ser dada. 8 semanas depois você dá outra P23 e depois só precisa fazer um reforço a cada 5 anos. Se o paciente já tomou a P23, um ano depois toma outra P13. Isso tudo o seu médico ou o posto de vacinação especial pode te orientar. Outra é a influenza, que eu volto a falar, que tem todo ano, que é da gripe, que os pacientes podem e devem tomar, se vacinar anualmente, principalmente os mais idosos, que às vezes até precisam de um reforço maior. Outra vacina que é fundamental se o paciente já não tiver tomado e tiver com as sorologias negativas, contra hepatite B, principalmente se vão começar imunobiológicos, que são 3 doses, 1 mês, 2 meses e 6 meses, e contra hepatite A também, que são 2 doses, com intervalo de 6 meses cada. Outra vacina importante que deve ser aplicada, inclusive dos pacientes em uso de imunossupressor, é contra o HPV, contra o papiloma vírus, que é um vírus muito associado ao câncer de colo de útero, ao câncer anorretal. E tem esses cânceres, às vezes, têm uma incidência maior em pacientes imunossuprimidos. Então, pacientes, principalmente os candidatos mulheres e homens de 9 a 26 anos, devem tomar essa vacina e podem tomar mesmo com a imunossupressão. É uma vacina quadrivalente que é dada em 3 doses, tempo 0, 1 mês e 6 meses. Outras situações especiais eu gostaria de comentar com vocês. Uma é que os pacientes os contactantes, os pacientes que vivem no domicílio daquele paciente com doença inflamatória intestinal que usa imunossupressor imunobiológico, eles também os seus familiares devem ter sua vacinação completa para evitar de trazer a doença para dentro de casa. Então eles são imunocompetentes, esses familiares, eles devem se vacinar contra o sarampo, contra a febre amarela. As crianças, na primeira de 2 a 7 meses de vida, a vacina de rotavírus, varicela, febre tifoide oral, tudo isso é importante porque é uma forma de proteção para aquele doente que não pode tomar a vacina de vírus vivo atenuado.
E é importante que, se você tem em casa um bebê que tomou a vacina de rotavírus e você usa imunossupressor, você deve evitar de trocar a fralda daquele bebê que tomou a vacina de rotavírus por pelo menos um mês, para evitar que aquele vírus vivo atenuado, que vai sair muitas vezes pelas fezes, entre em contato com você. Da mesma forma, se você teve um contato com alguém que tomou vacina de varicela e que desenvolveu algumas lesões cutâneas, porque raramente quando você usa a vacina de varicela, você pode adquirir uma forma mais branda de varicela, e se o seu familiar que não toma imunossupressor apresentou esse quadro, você também deve se afastar desse familiar. Então, todos esses cuidados são muito importantes. Saber quais as vacinas que você pode tomar em uso de imunossupressor, quais as que você não pode, e que os seus familiares também devem estar em dia em todas as suas vacinas. Outras situações especiais que eu queria comentar é em relação à vacinação de bebês de mães que utilizaram o imunobiológico durante toda a gravidez. Uma coisa importante é que o tratamento com imunobiológico, o imunossupressor, principalmente a azathioprina, não metotrexato, ele não deve ser interrompido durante a gravidez, sob o risco da mãe entrar em atividade durante a gravidez e atrapalhar a gravidez. Então, em geral, claro que isso é orientado com o médico. Então, é fundamental o médico especialista no inflamatório orientar. Mas, em geral, não há necessidade, quem usa imunobiológico ou azathioprina, de suspender o medicamento durante a gravidez. E por isso, é importante vocês saberem que aquele imunobiológico passa a barreira placentária, e a gente encontra níveis daquele biológico no sangue dos bebês até com 6 meses de vida, exceto um único imunobiológico, anti-TNF-alfa, que isso não acontece, que é o Cimzia, que é o certolizumab pegol. Todos os outros passam a barreira placentária e podem estar no sangue dos bebês até 6 meses de vida. E o que isso significa? Que a gente deve, nesses bebês, atrasar a vacina de vírus vivo atenuada nos primeiros 6 meses. Quais são elas? A principal é a BCG, que se dá no primeiro mês de vida. O rotavírus, mas que é um pouco depois, e a vacina oral da polio. Mas pode a vacina contra a polio inativada, que essa pode. Então, é só ter esse tipo de orientação, postergar principalmente a BCG, em vez de tomar no primeiro mês, a partir do 6º, e ter controle com o seu tratamento para evitar uma gravidez difícil. A última colocação que eu queria fazer, e não posso deixar de fazer, é em relação a essa pandemia de coronavírus, do Covid-19, que todos nós estamos vivendo e que está sendo difícil para todos. Vários estudos multicêntricos estão sendo realizados em relação à criação de uma vacina contra o coronavírus, e acreditamos que em breve, com certeza, essa vacina vai surgir. A gente tem algumas expectativas em relação, a gente não sabe quando, mas as expectativas são entre o 2º semestre de 2020 até final de 2021. Como vai ser essa vacina? Vai ser uma vacina de vírus vivo atenuado, inativo? Não sabemos. Com certeza, novas orientações vão surgir em breve. E eu tô torcendo para estar aqui de novo, orientando quem pode, quem não pode, o que fazer diante dessa vacina, que é tudo que a gente quer. Mas, infelizmente, ainda falta um pouco. Enquanto isso não acontece, é fundamental, enquanto a proteção da vacina, que faz com que a gente desenvolva anticorpos contra o coronavírus, não surge, é fundamental ficarmos em casa, o distanciamento social, lavar as mãos com água e sabão, com álcool em gel, o uso correto de máscaras, que a gente vê que as máscaras muitas vezes não estão sendo usadas corretamente, em todos nós, mas principalmente nos pacientes em uso de imunossupressores imunobiológicos. Portanto, fique em casa. Muito obrigada.